Fração é um conceito importantíssimo da matemática básica que qualquer concurseiro que vá fazer uma prova que tenha matemática tem que saber, tá? É um conceito basilar na matemática, principalmente na manipulação numérica, tá? Então é muito importante dominar bem, de verdade, o conceito de fração, porque ele vai te ajudar em inúmeros momentos, em conceitos mais avançados, na interpretação principalmente, e também vai ajudar muito na facilitação e simplificação de contas. Então vamos lá, o que vem à cabeça quando se fala em fração? Pode ser que venha uma resposta do tipo: a fração é um número em cima do outro, certo? Tem uma barra no meio, deitada, né? E tem um número em cima e um número embaixo. E aí, se a pessoa dá uma resposta um pouco mais rebuscada, ela pode falar que o de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Show! Sabendo isso estando bem decoradinho, você poderia partir para as regras e algoritmos, né, de manipulação das frações, e você não teria muito problema. A parte mecânica, a parte de fazer contas, basta saber isso. Você saber que o numerador é de cima e o denominador é de baixo. E a partir daí aplicar as regras. Na hora de somar, eu tenho que igualar os denominadores. Aí para isso, a maioria das vezes eu vou precisar... A maioria das vezes não, mas em boa parte das vezes você vai precisar usar o MMC, né? Para achar o menor múltiplo comum, para igualar. Mas aí entra o porquê. Por quê? Né? O porquê às vezes fica emperrado. Mas se sabe a regra, sabe fazer a conta. Então, bastaria saber isso, certo? Para conseguir manipular. Mas, por que é importante entender o significado? Entender a fração, não só a fração, mas qualquer outro conceito matemático, de maneira mais intuitiva. É principalmente importante na hora de interpretar as questões. Eu gosto de entender os problemas matemáticos, né, as questões, como um problema de tradução. Você está traduzindo do português para a linguagem matemática, certo? E nós costumamos errar mais nessa tradução do que nas contas, certo? Porque quando o problema se desenrola e chega na parte que é só terminar a conta, acabou o problema. Mas normalmente o erro acontece no entendimento do que se tem que fazer, de qual conta fazer. Às vezes trava aí, né? A maioria das vezes, no caso dos erros, né, está aí. Está na parte do pensamento, na parte da interpretação da questão e não na parte de fazer conta. Porque se o problema está na parte de fazer conta, é muito simples, certo? Eu não sei fazer uma conta de divisão. Você vai assistir a aula de divisão. Você vai entender o algoritmo da divisão, né? O passo a passo que eu preciso cumprir para conseguir realizar uma divisão. E acabou. Ali é decorar. Mas a matemática é mais uma forma de pensar logicamente refinada. Então, ela é muito mais do que fazer contas, tá? Enfim, digressão à parte, mas foi para tentar defender o porquê que é bom que se saiba intuitivamente. E uma estratégia que eu vou utilizar nesse vídeo para trazer esse entendimento mais aprofundado, mais intuitivo, é uma interpretação geométrica. E através dessa interpretação geométrica do conceito de fração, a gente vai entender o porquê daquelas regrinhas, certo? Então vamos começar. Tá, eu sei que numa fração, o número de cima eu chamo de numerador
e o de baixo eu chamo de denominador. Ok, mas o que significa um numerador e o que significa um denominador? Vamos tomar aqui, por exemplo, esse círculo, essa que eu vou chamar de unidade, tá? Aqui é uma unidade, aqui é uma unidade. E nesse primeiro círculo, essa unidade está dividida em duas partes. Eu vou considerar uma delas, certo? Que podemos chamar de metade, né? Está dividido em duas partes iguais. Esse está dividido em 3 partes iguais e esse em 4 partes iguais. Aqui, como é que eu representaria isso aqui numericamente? Essa situação aqui, ó, eu representaria assim: 1 sobre 2. O numerador indica a quantidade de partes consideradas da unidade em questão. E o denominador significa o total de partes que a unidade foi dividida. Pronto. É isso, tá? Isso é muito importante para interpretar questões, para entender conceitos mais avançados, principalmente quando chega lá em análise combinatória, probabilidade, que requerem muito um entendimento apurado do que é uma fração. Agora, vamos pegar essa daqui. Vamos considerar uma parte dessa daqui. Numericamente, isso aqui equivale a 1/3, 1 sobre 3, certo? Eu considerei uma das partes do total de 3 partes em que a unidade foi dividida. Ok? E aqui, deixa eu mudar de cor. Eu tenho o quê? Exatamente, 1/4. Eu considerei 1/4. Se eu fosse considerar mais, eu mudaria aqui para 2/4. E aqui já puxo o gancho, certo? Entendido isso aqui? Pronto, você está meio caminho andado. Aqui eu já puxo o gancho para frações equivalentes. Talvez você consiga agora perceber já de cara o que se quer dizer quando uma fração é equivalente a outra, certo? Porque olha só, aqui eu dividi minha unidade em 2 partes, considerei uma dessas 2 partes, ou seja, considerei metade. Geometricamente falando, esse pedaço aqui desse semicírculo equivale a esse daqui, correto? Então, isso é o mesmo que dizer que 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4. Ok? 1/2 é igual a 2/4. Isso que significa dizer que essas frações são equivalentes, porque elas representam o mesmo valor. Ok? Está considerado aqui, ó, metade da unidade, e aqui está considerado metade da unidade. Só que aqui foi dividido em 4 partes iguais, enquanto que aqui foi dividido em 2 somente. Então, esse é o conceito de fração equivalente, interpretado geometricamente, tá? Então, isso ajuda a deixar isso mais intuitivo. Então, por que é importante você saber frações equivalentes? É importante principalmente na simplificação de frações. Sabe aquele lá do corta-corta? Vem de saber frações equivalentes, tá? E também é importante para você fundamentar o conceito de MMC também. Para fazer uma soma de frações ou subtração, é necessário saber frações equivalentes. Por quê? Olha só. Se eu fosse somar 1/2
com 1/3, como é que eu faria? Perceba que se eu pegar esse semicírculo e encaixar ele aqui, ó, para tentar fazer essa soma na marra, vamos tentar fazer isso? Aqui, ó. Imagina que eu posicionei esse pedaço aqui, 1/2, aqui dentro desse círculo dividido em 3. Aí ficou aqui assim. Tô somando, certo? Tô somando 1/2 com 1/3. Tá. Quanto que equivale esse pedaço considerado? Esse 1/3 mais esse 1/2 que eu trouxe de lá. Dentro dessa divisão aqui, dessa unidade, quanto é que equivale? Quando eu considerei uma das partes, foi fácil. 1/3. Se eu considerasse duas partes dessa divisão original, 2/3, certo? Mas e agora? Por que não dá para fazer? Percebe que está difícil? Aqui, o 1/2 equivale ao quê? Eu teria que achar a equivalência desse 1/2 dentro dessa realidade. Eu estou apontando aqui como se vocês pudessem ver, apontando para a tela. Dentro dessa realidade que foi dividida essa unidade aqui, que foi dividida em 3 partes iguais. Então, eu tenho que saber quanto equivale aqui 1/2 dentro dessa realidade de 3 partes iguais. Então, é por isso que eu preciso igualar os denominadores, porque os denominadores indicam a quantidade de partes em que a unidade foi dividida. Então, eu preciso achar uma fração equivalente, tanto de 1/2 quanto de 1/3, onde, nessas novas frações equivalentes, elas estejam com os denominadores iguais. Porque aí eu vou saber o quanto cada uma significa dentro de uma nova divisão, onde esses valores são proporcionais, certo? Porque aqui eu não consigo somar isso de maneira coerente. Então, se eu fosse calcular o MMC entre 2 e 3, eu acharia um valor 6. Ou seja, o denominador que eu usaria para equivaler essas frações uma a uma seria um denominador 6. E o que significa dizer? Se o denominador passou a ser 6, de 2 para 6 ele multiplicou 3. Então, se multiplicou 3 embaixo, eu tenho que multiplicar 3 em cima. E aí, 3/6 é equivalente a 1/2. Agora, fazendo o mesmo raciocínio para cá, o denominador 3 para virar 6 foi multiplicado por 2. Então, em cima, o numerador, eu também vou multiplicar por 2. E assim, eu acho a fração equivalente a 1/3. E, ao mesmo tempo, igualo os denominadores. Agora, a soma é coerente. Agora, a soma faz sentido. E dá para entender isso até trazendo para cá. Ó. Essa unidade aqui foi dividida em 6 partes, certo? Agora, vamos entender como ela é equivalente. Olha só. Vamos considerar 3 partes de 6. Perceba que realmente é equivalente ao meio. Representa a mesma porção, né? A mesma porção do total. Representa exatamente metade do círculo. Metade da unidade. Vamos apagar isso aqui. Agora aqui, ó, 1/3 equivale a 2/6, certo? Vamos considerar aqui os 2/6, então, ó, 1/6, o outro sexto, formando 2/6. Perceba que é a mesma porção desse círculo dividido em 3, ó. É por isso
que essas frações são equivalentes, tá? Agora, faz sentido eu somar isso aqui, ó. Eu considerar aqui. Eu quero somar 1/3 ou 1/2 com 1/3. Agora eu consigo fazer isso de maneira plenamente coerente, de maneira proporcional. A mera transposição agora encaixa certinho. Ela bate certinho com a divisão que está aqui nessa unidade, dividida em 6 partes. Então, vou transpondo isso daqui para cá, vai bater certinho, com 3 partes aqui. Então, agora eu consigo fazer a minha conta. 1/2, que está aqui, que equivale a 3/6, mais 1/3, ou também posso chamar de 2/6, equivalem, essa soma vai dar 5/6, ok? Ficou faltando um aqui para completar a unidade, né, inteira. E agora essa soma foi possível, tá? Porque a base, o denominador, está igualado. Essa é a razão geométrica do porquê que você tem que igualar os denominadores para fazer a soma ou subtração de frações, tá? Se você entendeu isso, acabou seus problemas com frações. A partir daqui, você praticar os algoritmos, né? Como é que se soma uma fração? Você tem que igualar os denominadores, né? E como é que você iguala os denominadores? Você faz o MMC, e aí você vai praticar MMC. E para fazer a subtração a mesma coisa. E depois, multiplicação. Multiplicação é mais fácil, né? Multiplicação, você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, certo? A vezes C e B vezes D. E a divisão? A divisão, você tem duas frações a regrinha, o que diz? Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Pronto. E aí agora você aplica a regrinha da multiplicação. Mas perceba que essa parte aqui é decoreba, tá? O entendimento é muito mais importante. Não que decorar seja ruim. Não é isso. Pelo contrário. Você decorar, você ficar afiado na parte mecânica, por assim dizer, é bom, é positivo. Só que quando você tem o entendimento intuitivo da coisa, do significado do conceito, isso flui muito mais fácil. Porque se você entende o significado, né, se você domina o conceito, você fica menos à mercê de precisar memorizar uma determinada regra. Porque se o bicho pegar e você não conseguir lembrar, mas você entende o significado, você consegue desenrolar na hora, certo? Você consegue até deduzir a regra, dependendo do caso, na hora. Só vai levar um pouco mais tempo. Memorizar, decorar o algoritmo ajuda você a ganhar tempo, é por isso que é positivo. Mas o entendimento te ajuda a perder menos questões por não ter conseguido entender qual conta você precisava fazer, qual passo você precisava seguir. Às vezes você sabia fazer a conta, você sabe dividir, sabe multiplicar, tudo mais, mas você não sabe o conceito e aí você não consegue interpretar corretamente a questão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso.
principalmente esse conceito de frações equivalentes, tá? Ele te poupa muito tempo. Você entender que para achar uma fração equivalente, basta eu entender qual fator multiplicador eu usei, né? Por exemplo, vamos praticar um pouquinho aqui. Vamos achar uma fração equivalente a 1/2. É porque 1/2 também é muito mais fácil, né? Que é metade. Com o denominador 20. Que numerador que eu tenho que usar aqui para manter essa equivalência verdadeira? De cabeça dá para fazer, né? O 10. Porque no caso a proporção de 1/2 é fácil. É mais intuitiva, né? Metade. Mas para entender o que eu precisaria para descobrir, vamos supor que a gente não sabe. Bastaria eu dividir isso aqui. Se estou numa situação que eu preciso usar o denominador 20, ou eu preciso ou é mais conveniente. Tem isso também. Você pode manipular da maneira que lhe for conveniente, desde que você não cometa uma incoerência. Então, se eu preciso usar o denominador 20 e eu antes tinha um denominador 2, basta que eu divida o 20 pelo 2 para saber qual foi o fator multiplicador que eu usei para chegar ao 20. No caso, efetuando a divisão, vai dar 10, né? Então, se eu multipliquei o denominador por 10, eu preciso, para manter essa igualdade, essa equivalência verdadeira, multiplicar também o numerador por 10. E no caso, 10 vezes 1 vai dar 10. 1/3. Eu quero, por alguma razão, quero transformar essa fração numa fração equivalente de denominador 15. Mesma coisa. Divido esse 15, esse novo denominador, pelo denominador antigo e descubro qual foi o fator multiplicador usado. Aqui eu vou descobrir que foi o 5, né? Então, se eu multipliquei o denominador por 5, eu vou ter que multiplicar o numerador por 5 também. A mesma transformação que eu apliquei em um, eu tenho que aplicar no outro, para manter essa fração verdadeira, para manter essa fração equivalente, para elas representarem a mesma coisa, certo? 5 vezes 1 vai dar 5. Isso aqui, saber esse conceito, pode te poupar muito tempo. Se os números forem fáceis de serem manipulados, você não precisa fazer um MMC necessariamente. Entende? Porque aqui 1/2 mais 1/3. Eu quero somar isso aqui. Para somar isso aqui, eu sei que eu tenho que igualar os denominadores, certo? E para fazer isso, eu uso o algoritmo do MMC. Vou calcular o MMC entre 2 e 3. Eu poderia saber que quando eu calculo para o MMC de dois números que são primos entre si, ou seja, não possuem divisores em comum, além do 1, basta multiplicá-los. Então, nesse caso específico, basta multiplicar o 2 pelo 3, que eu vou achar o MMC entre eles, vai dar 6. Mas, mesmo que eu não soubesse disso, o que eu poderia buscar é os múltiplos de cabeça. O múltiplo de 2, 4, o 6 é um múltiplo de 2, né? Se eu multiplicar o 2 por 3, vai dar 6. E o múltiplo de 3? O múltiplo de 3 tem o 6, que é 3 vezes 2. Opa, já achei. Entendeu? Claro que nesse exemplo aqui é muito simples, muito rápido. Mas, mesmo em outros, às vezes é mais tranquilo fazer isso do que você montar todo o algoritmo do MMC. Tá? Então, isso são detalhes, são quase que situações muito específicas de pensamento, né? Jeitos muito específicos de se pensar, mas que é importante para aumentar o repertório, certo? E aumentando o repertório, você fica com muito mais, vamos dizer, muito mais prática não, né? Muito mais afiado
certo? Muito mais confiante, porque você tem vários jeitos de se olhar uma mesma situação e aí você vai aplicar aquilo que for mais conveniente. E normalmente, eu gosto de pensar assim, a mais conveniente é a que exige menos contas, porque é menos chance de eu errar uma continha e perder o ponto porque eu errei uma questão. E acontece, a gente tá muito bem, domina a matéria, domina o conceito, mas a gente erra uma conta. Às vezes a gente erra uma conta de soma, sei lá, a cabeça já tá 1000 ali, e você erra uma soma, erra uma subtração boba, que depois você olha, você se xinga, entende? Você, caraca, eu errei isso, e perdeu o ponto, entendeu? Então você tendo esses repertórios de pensamento é muito importante na matemática, pelo menos no meu ponto de vista, para você não ficar só dependente de ser uma calculadora humana. Tudo que uma calculadora pode fazer não é bem matemática, ela sabe fazer a conta, mas o pensar que é o bonito e que é o ponto principal da coisa, certo? É que a gente já sabe, né, que é 5/6. Tá bom? Ficou um pouco prolixo, talvez, um pouquinho enrolado, mas eu gravo de uma vez e não edito, então peço perdão por travas e pausas para tentar organizar as ideias, tá? Mas é isso aí. Espero que tenha ajudado de alguma forma, espero que tenha contribuído de alguma forma, apesar das enrolações em alguns momentos. Mas é isso. Muito obrigado pela sua atenção.